Boa noite, queridos alunos. Hoje vamos trabalhar com probabilidade e estatística. O que é probabilidade? Poucos de vocês já ouviram falar sobre esse assunto, mas a gente ouve muito nos noticiários. Probabilidade é a medida, é a chance de um evento acontecer, de alguma coisa acontecer. A probabilidade é usada em muitas situações do nosso dia a dia. Por exemplo, você já ouviu dizer que a probabilidade de chuva em determinado dia será de 60%? Bom, isso é uma probabilidade, pode acontecer ou não. E o que é um experimento chamado de experimento aleatório? É aquele que, mesmo que você repita sempre aquele experimento, ele produz resultados diferentes. Por exemplo, se eu jogar um dado, ele pode cair no número 6. Se eu jogar novamente, ele pode cair no número 5, no número 3, no número 2. Esse é o experimento aleatório. Jogos na loteria. Eu posso repetir sempre os mesmos números, mas o resultado nem sempre é o mesmo. O amigo secreto. O amigo secreto, nós não sabemos o que vai acontecer. Todos os amigos estão com seus nomes ali naquele saquinho. Eu vou tirar um nome, mas eu não sei de quem vai ser o nome. Eu sei que vai ser um só. E as moedas, né? A gente joga muito ou joga ainda cara ou coroa. Joga para cima, cai no chão, é prata. Virar para o outro lado é ouro. Então, veja bem, nem sempre vai cair cara e nem sempre vai cair coroa. Espaço amostral. Espaço de amostra. Apesar de não ser possível prever o resultado, podemos descrever os possíveis resultados, né? Isso é a probabilidade, possíveis resultados. O conjunto de todos esses resultados possíveis de um experimento aleatório pode ser chamado de espaço amostral, é a amostra. Por exemplo, quando eu jogo uma moeda para o alto, temos dois resultados possíveis, ou cara ou coroa. Então, esse espaço amostral é representado por S igual cara coroa. São as duas opções possíveis. E o que é um evento? Todo experimento que nós fazemos aleatório é um evento. O que é um evento? É um acontecimento relacionado a esse experimento. Isso é um evento. Por exemplo, no lançamento de dados. Qual é o experimento aleatório? É o próprio lançamento de dados. E qual é o espaço amostral? São os números possíveis que podem sair, que são o 1, 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Esse é o nosso espaço amostral. E o evento? Podemos jogar vários eventos aí. Vamos ver um primeiro. Evento 1, tirar um número maior ou igual a 3. Então, nosso evento vai ser ou número 3, ou 4, ou 5, ou 6. Ou outro evento, tirar um número menor ou igual a 4. Então, nosso evento serão os números 4, 3, 2 e 1. Isso no lançamento de dados. E qual é a probabilidade de um evento acontecer? Nós vamos dividir o número de resultados pelo número total do experimento. Por exemplo, nós temos aí quantas cartas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o total do nosso experimento são 10 cartas.
O evento é: qual a probabilidade de a carta retirada ser um número ímpar? Então, vamos ver quais são os números ímpares. 9, 31, 11, 5, 87, 19. Quantas cartas são? São 6 cartas. Se são 6 cartas ímpares, nós temos 6 cartas ímpares para um total de quantas cartas? Total de 10. Então, nós montamos a razão 6 para 10. Eu posso simplificar essa razão. Dividir 6 por 2 dá 3. E o 10 dividido por 2 dá 5. Ou eu posso escrever esses 6 décimos em forma decimal, 0,6. Ou em porcentagem, porque se eu multiplicar 6 por 10 e 10 por 10 vai dar 60 centésimos ou 60%. E o que é um evento impossível? Por exemplo, retirar a carta 45. Existe essa carta no meio dessas cartas? Não. Então, o evento é 0, é impossível. Mas o nosso verdadeiro estudo, agora no 6º ano, é a estatística. A palavra assusta um pouquinho, mas ela faz parte do nosso dia a dia. Ela tem 3 significados. É a coleção de informações numéricas ou dados, ou medidas resultantes de um conjunto de dados, como, por exemplo, médias. E outro, métodos usados na coleta e interpretação de dados. Bem, o que é a população dentro da estatística? População não é de pessoas, é de todo o universo que está sendo trabalhado. Se eu estou falando de animais, a população de animais, de árvores, a população de árvores. E a amostra? Quando a nossa população é muito grande, nós pegamos uma amostra. Vamos imaginar uma cidade como São Paulo, com 200 milhões de habitantes. Quando nós vamos fazer uma pesquisa, nós vamos separar, vamos supor, 10 mil habitantes para fazer a pesquisa. Isso é chamado de amostra. Então, população é o universo todo e a amostra é apenas uma parte que nós vamos usar para a pesquisa. Bom, a pesquisa ela passa por etapas. A primeira etapa é a definição do que nós vamos fazer, do problema. Aqui nós vamos fazer uma pesquisa. Nosso problema vai ser as médias de matemáticas dos alunos do 6º ano. São 36 alunos. Bom, já definimos que vai ser a média dos alunos. Segunda etapa, planejamento da pesquisa. Nós vamos planejar se vamos pesquisar toda a turma ou somente uma parte da turma. No nosso caso aqui, vamos pesquisar a turma toda, que são os 36 alunos. Terceira etapa, coleta de dados através dos diários. Por que através dos diários? Porque se a gente for fazer um questionário com os alunos, eles podem, nessa hora, mudar a sua nota. E nos diários, a coisa é mais justa. Quarta etapa, depois de coletar os dados, faz-se necessário organizá-los em uma tabela e depois escolher o tipo de gráfico que fará a representação da pesquisa. Então, nós temos as etapas: definição do problema, planejamento da pesquisa, a coleta de dados e os resultados. Bem, como é que nós faríamos isso? Primeiro, nós vamos fazer de forma manual. A gente vai pegando o diário e bota lá. Sem rendimento, faz um pauzinho, num papel qualquer. Média 3, folheia o diário e vai marcando. 1, 2, 3 alunos têm média 3. Média 5, olhamos lá no diário, 4 alunos com média 5.
Média 6, contamos lá no diário, são 10 alunos. Olha, são pauzinhos, né, que a gente vai colocando. Média 7, contamos, deu 4 alunos. Média 8, contamos, deu 8 alunos. Média 9 foram 3 alunos. E média 10, 3 alunos. Isso fazendo a contagem manual. Aí nós vamos organizar uma tabela. Nessa tabela nós vamos colocar o título, matemática, sexto ano, primeira unidade. Na primeira coluna nós vamos colocar as médias e na segunda coluna a quantidade de alunos que tiraram essa média. Por exemplo, sem rendimento, 1 aluno. Média 3, 3 alunos. Média 5, 4 alunos. Média 6, 10 alunos. Média 7, 4 alunos. Média 8, 8 alunos. Média 9, 3 alunos. Média 10, 3 alunos. Se somarmos toda a quantidade de alunos, vamos ter quantos alunos? 36 alunos. Bem, aí a gente quer fazer uma demonstração da nossa pesquisa em um gráfico. Nós vamos usar aqui um gráfico chamado de gráfico de colunas ou de barras verticais. Por que verticais? Porque as barrinhas vão estar em pé. Embaixo vem a categoria, ou seja, as médias. Então, sem rendimento, quantos alunos? 1 aluno, tá abaixo do 2. Vocês estão vendo? A barrinha sobe e fica abaixo do 2, porque é 1 aluno só. Média 3, são 3 alunos. Então, a barrinha sobe até antes do 4, porque são 3. Média 5, são 4 alunos, então vai até o número 4. Média 6, são 10 alunos. A barra sobe até lá no número 10. Média 7, são 4 alunos. A barrinha sobe até o número 4. Média 8, são 8 alunos. Sobe até o número 8. Média 9, são 3 alunos. Sobe até o número 3. E média 10, também 3 alunos. Somando todos, nós temos um total de 36 alunos. Então, aí começam as perguntas. Quantos alunos estavam abaixo da média? Nós temos aí 4 alunos com média 5, 3 alunos com média 3 e 1 sem média. Então, foram 8 alunos. Qual foi a maior quantidade de alunos com que média? Média 6, são 10 alunos. Nós tivemos abaixo da média 6, uma quantidade grande de alunos também com média 8. Então, vejam bem, olhando o gráfico, a gente já tem uma ideia completa do que aconteceu. Esses são os gráficos estatísticos. Hoje nós trabalhamos o gráfico de colunas, ou chamado também gráfico de barras verticais. Bom, obrigada mais uma vez. E nessa aula vimos a probabilidade de um evento acontecer. Trabalhamos também os vários passos para a realização de uma pesquisa. Espero que tenham entendido, mas com as atividades que vocês farão, vocês vão ter uma melhor compreensão do conteúdo, com certeza. Um grande abraço para todos e obrigada!